Olá pessoal e todos que estão acompanhando o NutriTime. Hoje a gente está aqui no segundo dia do CBMI e eu vou fazer um resumo da parte que hoje falou sobre meta nutricional em paciente crítico. A primeira aula foi minha e a gente discutiu um pouquinho de nutrição um pouco mais baixo, mais permissivo utilizar uma hiponutrição nesse paciente. Qual que é o recado disso e a mensagem final da aula? Sim, a gente tem que identificar os pacientes de risco. Aqueles pacientes de alto risco, eles merecem então atingir uma meta. Os pacientes de baixo risco, a gente pode permitir que eles não atinjam essa meta, mas o problema é essa meta. Tanto no alto risco, seria em torno de 80%. O baixo risco, que não interessa muito, a gente poderia então negligenciar de uma certa forma esse tipo de estratégia. O que entre as duas metas, ser permissivo um pouco mais para baixo ou atingir meta, é que ela deve ter uma progressão lenta e até o terceiro dia. E o início, seja de uma estratégia ou de outra, deve ser pouco e avaliar a tolerabilidade desse paciente. É isso que a gente tem que individualizar no cuidado. Esse é o primeiro recado dessa aula. A segunda aula focou muito sobre calorimetria indireta, que foi a aula do Ricardo Rosenfeld. E qual que foi a mensagem? Obviamente a gente busca o que é ideal, obviamente a gente busca atingir o que é certeiro. E a calorimetria indireta, ela te dá a noção disso. Mas mesmo na calorimetria indireta, o Pierre Singer, que estuda muito isso em Israel, ele publicou um estudo com 1.171 pacientes, avaliando a calorimetria indireta e mostrou que mesmo aquele gasto energético do paciente, no resultado da calorimetria indireta, houve uma relação associativa com redução de mortalidade naqueles pacientes que ficaram na faixa de 70% daquele gasto energético basal. Ou seja, para baixo disso ou mais do que isso, seria prejudicial mesmo na calorimetria indireta. O grande problema da calorimetria indireta é que a Sociedade Europeia agora, no último consenso, recomenda taxativamente que a gente deve utilizar calorimetria indireta. Mas eu acho que a gente tem que voltar um pouco para a realidade. O que tem hoje um racional de tudo isso? Utilize, quem não tem calorimetria indireta, utilize fórmula de bolso, alcance essa fórmula até o terceiro dia e fique entre 80% disso, que é a recomendação da diretriz da nossa sociedade. A partir do terceiro dia, quem tem calorimetria indireta, aplique. E quem não tem, vai avaliando a tolerabilidade desse paciente. Esse é o recado dessa aula. E por último, o Sérgio Loss falou sobre o Nutri-Score. O Nutri-Score, a pergunta era, ele é realmente um score ou ele é um new trick, fazendo um trocadilho? Ou ele é realmente uma armadilha nesse sentido? A gente sabe que o Nutri-Score, ele não contempla nenhuma variável nutricional, sim, mas ele contempla variáveis que possam expor o paciente, como tempo de internação, ele pode desnutrir, que é uma variável contemplada, comorbidade, que ele também, paciente que já tem uma condição, ele pode perder massa magra, e resposta inflamatória. Levando em consideração esses três elementos que existem mais, ele até pode ser mais um score prognóstico, mas esse paciente ele tem mais risco de perder massa magra e é o que a gente acredita. Até o momento, esse é o score validado para UTI, é o que eu tenho de resumo para vocês hoje e até uma próxima NutriTime.